Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 9 e o tema da aula de hoje é pronome. Pessoal, então o que vem a ser pronome? Pronomes são palavras que substituem ou acompanham outras palavras, quase sempre substantivos. Pronomes que substituem um substantivo recebem o nome de pronome substantivo. Então, vamos ver alguns exemplos. Alguém acabou dizendo a verdade a ele. Então, nós temos aí que alguém é um pronome substantivo e ele também é um pronome substantivo. Tá certo? Outro exemplo. Você vai trabalhar de metrô ou de ônibus? Então, nós temos que você também é um pronome substantivo. Beleza? Lembrando que pronome substitui o nome. Então, se no lugar de alguém nós estivéssemos falando de um outro nome, por exemplo, Carlos, Roberto, e no lugar de ele estivéssemos falando de Pedro, Paulo, também daria certo, já que alguém e ele substituiria esses nomes que nós falamos. No caso de você também, se pudéssemos colocar João, Vitor, também seria a mesma coisa, já que você substitui um nome, tá certo? Então daí que vem o termo pronome. Vamos ver outra definição de pronome para ficar mais claro. Pessoal, então outra definição aí de pronome. Pronome é a palavra que substitui um nome, substantivo, acompanha um nome, determinando e imitando o sentido dele, substitui segmentos textuais, expressões, partes de frase ou frases inteiras. Nós temos que os pronomes que acompanham um substantivo, determinando a extensão de seu significado, são chamados de pronomes adjetivos. Os médicos precisam ler este artigo sobre células-tronco. Então, nós temos aqui que este é um pronome adjetivo, já que determina a extensão do significado de artigo, beleza? Não é qualquer artigo, é este artigo. A todo momento ele olhava pela janela. Então nós temos aí que todo também é um pronome adjetivo, já que ele modifica a palavra momento, tá certo? É todo o momento. Dependendo do contexto, um mesmo pronome pode funcionar como pronome adjetivo ou pronome substantivo. Então, na primeira frase, esta blusa é minha, esta é pronome adjetivo, já que modifica o substantivo blusa. Já minha blusa é esta, o pronome é um pronome substantivo. Pessoal, na primeira frase, o esta está alterando a extensão do significado de blusa, né? Não é qualquer blusa, é esta blusa. Já na segunda frase, o esta está substituindo um substantivo. Daí o fato da primeira frase, o esta ser um pronome adjetivo, e na segunda frase, o esta ser um pronome substantivo. Beleza? Nós temos que os pronomes classificam-se em pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Nós iremos estudar cada um deles. Vamos iniciar pelos pronomes pessoais. Então, nós temos que os pronomes pessoais são os que se referem às três pessoas do discurso. Quem fala, primeira pessoa, podendo ser eu no singular ou nós no plural. Então, alguns exemplos. Eu sou vegetariano. Então, aqui nós temos que eu é um pronome pessoal. Outro exemplo. Nós apreciamos arte moderna. Nós também é um pronome pessoal. Aqui no caso está na primeira pessoa do plural. Com quem se fala? Segunda pessoa. Tu permaneces calado. Então, nós temos aqui que tu também é um pronome pessoal, singular, da segunda pessoa. Vós permaneceis calados.
Então aqui nós temos que é um pronome pessoal, vós, da segunda pessoa do plural. Agora nós iremos falar do pronome pessoal da terceira pessoa, do que ou de quem se fala. De fato, ela ainda estava preocupada. Ela é um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Eles desmentiram a notícia. Eles é um pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Pessoal, então na primeira pessoa é a pessoa que está falando, né? Quando é a segunda pessoa, você está falando da pessoa com quem você está falando, né? E quando é no caso aqui da terceira pessoa, é de quem se fala ou do que se fala, né? Então, no caso aí, ela ainda estava preocupada. Então, você não está falando nem de você, né? E nem da outra pessoa com quem você está falando. Você está falando de uma terceira pessoa, tá certo? Daí, então, a terceira pessoa do singular ou do plural. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais, retos e oblíquos. Então, aqui, na primeira pessoa do singular, nós temos o pronome reto eu, o pronome oblíquo átono me, o pronomes oblíquos tônicos mim e comigo. Na segunda pessoa do singular, nós temos o pronome reto tu, o pronome oblíquo átono te, os pronomes oblíquos tônicos ti e contigo. Na terceira pessoa do singular, nós temos os pronomes retos ele e ela, os pronomes oblíquos átonos o, a, lhe, se, os pronomes oblíquos tônicos si, consigo, ele, ela. Na primeira pessoa do plural, nós temos os pronomes retos nós, os pronomes oblíquos átonos nos, os pronomes oblíquos tônicos nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, nós temos os pronomes retos vós, os pronomes oblíquos átonos vos, os pronomes oblíquos tônicos vós e convosco. Na terceira pessoa do plural, nós temos os pronomes retos eles, elas, os pronomes oblíquos átonos os, as, lhes, se, e os pronomes oblíquos tônicos si, consigo, eles e elas. Nós temos que os pronomes pessoais retos podem exercer a função de sujeito da oração, predicativo do sujeito ou vocativo. Então aqui o exemplo, ela vai viajar com os amigos no final de semana. Então nós temos aqui que ela é o sujeito da oração. Outro exemplo, eu entreguei ao porteiro o cartão de acesso à garagem. Então nós temos aqui que eu também funciona como sujeito da oração, beleza? Então aqui, pessoal, na primeira frase, como que a gente acha o sujeito? A gente pergunta para o verbo. Quem vai viajar com os amigos no final de semana? Ela. Então ela é o sujeito. Na segunda frase, nós perguntamos também para o verbo. Quem entregou ao porteiro o cartão de acesso à garagem? Eu. Então, eu é o sujeito dessa segunda frase aqui, beleza? Já os pronomes oblíquos podem exercer a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Vamos aos exemplos. Ele viaja hoje conosco para o Japão. Então aqui nós temos que conosco é o pronome pessoal e aqui é um pronome oblíquo adjunto adverbial. Pessoal, então vamos analisar esta frase, né? Então aqui nós temos que vamos achar o verbo primeiro, né? Então, para a gente achar o verbo, a gente tem que conseguir conjugar o verbo. Então vamos lá. Nessa frase aqui, a gente consegue conjugar a palavra viaja, né? Então, eu viajo, tu viaja, ele viaja, nós viajamos, vós viajais, eles viajam.
Então a gente pergunta para o verbo: quem viaja hoje conosco para o Japão? Ele. Então ele é o sujeito da oração. E nós temos aqui que o conosco é o adjunto adverbial porque modifica a forma como ele viaja. Ele vai viajar conosco para o Japão, beleza? Então daí que nós temos que conosco é adjunto adverbial. Entreguei a ele, pronome oblíquo, entreguei a ele o cartão de acesso à garagem do prédio. Então nós temos aqui que ele é um pronome oblíquo, objeto indireto. Pessoal, então vamos analisar esta frase, né? Entreguei a ele o cartão de acesso à garagem do prédio. Então aqui vamos achar o verbo, né? O verbo é aquele que a gente consegue conjugar. Então aqui eu entrego, tu entrega, ele entrega, vós entregais, eles entregam. Então, quem entregou a ele o cartão de acesso à garagem do prédio? Eu. Então aqui nós temos um sujeito oculto, já que a gente consegue achar o sujeito através da desinência do verbo, ou da terminação do verbo aqui. Então, eu entreguei, quem entrega algo a alguém. Então, aqui, ele entregou algo a alguém. Então, se ele entregou algo a alguém, ele se torna objeto indireto, tá certo? Já se estivesse falando do que ele entregou, seria o objeto direto, que no caso seria o cartão de acesso. Mas isso a gente vai explicar mais pra frente com mais detalhes nas próximas aulas. Pessoal, então assim, a gente ainda vai ver com calma cada uma dessas funções. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e o agente da passiva nas próximas aulas, tá certo? Os pronomes de tratamento você, o senhor, a senhora, vossa excelência, etc. valem por pronomes pessoais, referem-se à segunda pessoa do discurso, mas levam os verbos e os pronomes oblíquos para a terceira pessoa. Então nós temos aqui que você refere-se à segunda pessoa do discurso, porém os verbos vão todos para a terceira pessoa. Então aqui merece estar na terceira pessoa do singular. Você merece uma nova oportunidade. O senhor, que é a segunda pessoa do discurso, né? Prefere água ou suco de laranja? Prefere também é um verbo na terceira pessoa do singular. Vossas excelências, que aqui é um pronome de tratamento, refere-se à segunda pessoa do discurso. Vossas excelências, né, que referem-se à segunda pessoa do discurso. Vossas excelências ficaram satisfeitas com a premiação? Então aqui nós temos que o verbo ficaram está na terceira pessoa do plural. Emprego dos pronomes pessoais. Emprego das formas eu e mim, tu e ti. Eu e tu só aparecem na coluna do caso reto, ou seja, exercem a função de sujeito. Vamos relembrar então a coluna do caso reto? Então aqui é a coluna do caso reto, né? Então aqui é a coluna dos pronomes retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Mim e ti só aparecem na coluna do caso oblíquo, ou seja, só funcionam como complemento. Vamos lembrar da coluna do mim e ti? Então aqui nós temos mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Vamos aos exemplos. Ele emprestou este livro para mim. Então, ele é o sujeito do verbo emprestou, né? Então, ele funciona como o sujeito da oração, né? É um pronome reto. E nós temos o mim aqui, que é um complemento do verbo emprestou. É um pronome do caso oblíquo.
Neste caso, oblíquo tônico, já que precisa de uma preposição, né? A preposição aqui seria para e o pronome oblíquo tônico seria mim. Então vamos ver qual que está certo. Ela emprestou este livro para eu ler ou ela emprestou este livro para mim ler. Então, o correto em termos de prova, né, e também em termos da norma culta da língua portuguesa, seria a variedade padrão. Ela emprestou este livro para eu ler. Já que nós temos que eu é um pronome reto, né? Então, ele funciona como o sujeito do verbo ler, diferentemente do mim aqui, que também é o sujeito do verbo ler, só que mim é um pronome oblíquo. Então aqui, pronomes pessoais retos, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aqui os pronomes oblíquos. Então aqui o mim, no nosso exemplo lá, que não poderia exercer a função de sujeito. Então teríamos que usar o eu. Vamos ver alguns exemplos novamente. Então, qual frase está correta? Algumas discussões acontecem entre mim e ti. Ou algumas discussões acontecem entre eu e tu. Então, aqui a variedade padrão está correta, né? Aqui a variedade popular está incorreta. Em relação aos termos da norma culta da língua portuguesa. Então, aqui, eu e tu não são sujeitos, né? Não funcionam como sujeitos. Então, nós não podemos utilizar o pronome pessoal reto, e sim o pronome oblíquo. Pronome pessoal oblíquo, tá certo? Então, aqui está certo. Algumas discussões acontecem entre mim e ti. É aqui que poderia ser substituído por você ou ela. Pessoal, lembrando que mim e ti é um pronome oblíquo tônico e esses pronomes sempre são precedidos de preposição. E aqui a preposição é o entre, beleza? Vamos para outro exemplo. Eles não entraram na mata sem mim e o guia, porque não conheciam a trilha. Então, aqui eles não entraram na mata sem eu e o guia, porque não conheciam a trilha, está errada, já que eu aqui não está exercendo a função de sujeito. Se não está exercendo a função de sujeito, nós não podemos utilizar um pronome reto, beleza? E sim o pronome oblíquo. Vamos relembrar a tabela. Então, nós temos aqui que os pronomes pessoais retos, né, podem exercer a função de sujeito e os pronomes oblíquos não. Pessoal, lembrando aqui que os pronomes retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, nós temos aqui que a primeira frase na variedade padrão está correta. Eles não entraram na mata sem mim e o guia, porque não conheciam a trilha. Empregos diferenciados das formas eles, elas e os, as. Eles, elas, como os pronomes oblíquos, fazem parte do grupo 2, ou seja, são formas sempre precedidas de preposição. Os, as aparecem não precedidas de preposição. Você nunca concordou com elas. Então, aqui está correto, né? Eles, elas, como pronomes oblíquos, fazem parte do grupo 2, ou seja, são formas sempre precedidas de preposição. Então, nós temos a preposição aqui com, tá certo? Então, essa frase está correta. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui, ontem de manhã convidei-as para a festa. E ontem de manhã convidei elas para a festa. Qual que está correto? É a primeira frase aqui. Ontem de manhã convidei-as para a festa.
Já que aqui, para utilizar elas, nós teríamos que utilizar uma preposição. E aqui não há preposição nenhuma. Então a correta é convidei-as para a festa. Outro exemplo. Preciso falar com Paulo e Célia. Você os viu? Preciso falar com Paulo e Célia. Você viu eles? Então o correto é a primeira frase aqui. Já que eles precisa de preposição, que não se encontra aqui. Preciso falar com Paulo e Célia, você os viu, tá certo? Já que aqui, antes do eles, não há preposição. Então aqui nós temos, qual das duas frases está correta? Se te encontrarmos lá, falaremos contigo. Se te encontrarmos lá, falaremos com você. Então o correto seria, se te encontrarmos lá, falaremos contigo. Porque aqui nós estamos utilizando a segunda pessoa do singular. E deve continuar assim. Tá certo? Não pode ter uma mistura. Outro exemplo. Você é ousado, por isso todos o admiram. Você é ousado, por isso todos te admiram. Então, qual que está correto? O correto é a primeira frase, né? Você é ousado, por isso todos o admiram. Pessoal, então nós temos aqui, né? No exemplo anterior, então aqui, na variedade padrão, se te encontrarmos lá, falaremos contigo. Está correto. E na forma coloquial, se te encontrarmos lá, falaremos com você. Está errado aqui, porque nós temos uma mistura, né, entre tu e você. Vamos dar uma olhada na nossa tabela. Então aqui, te contigo, te ti contigo. É diferente aqui de você, se, o, a, lhe, você, se e consigo. Beleza? Então, a primeira frase estava correta, não a segunda, já que há uma mistura de tu e você na segunda frase, enquanto na primeira frase há uma uniformidade dos pronomes pessoais, beleza? Da segunda pessoa do singular, no caso aqui tu, te, ti, contigo. Beleza? Então aqui, se te encontrarmos lá, falaremos contigo. Correto? Se te encontrarmos lá, falaremos com você. Está incorreto na norma padrão culta da língua portuguesa. Você é ousado, por isso todos o admiram. Está correto. E você é ousado, por isso todos te admiram. Está errado, já que não há uma uniformidade de você e te. Vamos dar uma olhada novamente na nossa tabela. Então aqui, você, se, o, a, lhe, você, se e consigo. Então, a primeira frase estava correta por causa dessa uniformidade aqui. Vamos dar uma olhada agora nas formas reflexivas e reflexivas recíprocas. A ação reflexiva, a ação volta para o seu próprio agente. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Às vezes me pergunto por que estou aqui. Eu me pergunto a mim mesmo, né? Então é reflexiva. Felipe é egoísta, quer tudo para si. Beleza? Então também é reflexivo, quer para ele mesmo. Ela sempre leva consigo uma foto dos filhos, então também é reflexivo. Já a ação reflexiva recíproca, a ação é trocada entre dois ou mais agentes. O herói e a donzela se beijam apaixonadamente no final do filme. Então, aqui nós temos a ação reflexiva recíproca. A ação é trocada entre dois ou mais agentes. Já que aqui no caso eles estão se beijando. Vamos dar uma olhada aqui. Minha amiga, eu confio muito em ti. Ou minha amiga, eu confio muito em si. Está correto. O correto é a primeira frase, né? Já que a pessoa confia muito na amiga, né? Então é correto.
já que o si é usado para si mesmo, né? Não para outra pessoa. Outro exemplo. Por favor, posso falar contigo, com você? Ou, por favor, posso falar consigo, está correto? O que está correto é a primeira frase. Por favor, posso falar com você? Ou contigo está correto, porque a pessoa está falando com outra pessoa. Está perguntando se pode falar com outra pessoa. E não com ela mesma aqui, que seria, no caso, consigo. Beleza? Pessoal, então vamos falar um pouco sobre os pronomes de tratamento, né? Então nós temos aqui senhor, que é um trato respeitoso, senhora também, que é um trato respeitoso, senhorita, que é um trato respeitoso para mulheres solteiras, você, que é um trato mais familiar, Vossa Alteza, que é usada para príncipes, duques e arquiduques, Vossa Eminência, que é usada para cardeais, Vossa Excelência, que é usada para autoridades governamentais, presidentes, ministros, deputados, Vossa Magnificência, que é usada para reitores de universidades, Vossa Majestade, que é usada para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima, que é usada para sacerdotes e bispos, Vossa Paternidade, que é usada para superiores de ordem religiosa, Vossa Santidade, que é usada para papas, Vossa Senhoria, que é usada para pessoas que exercem cargos importantes, cônsules, oficiais, chefes de seção, comerciantes, entre outros. Então, nós temos que os pronomes de tratamento são formas pronominais equivalentes a pronomes pessoais empregadas quando nos dirigimos a alguém de maneira respeitosa e formal, ou quando também formalmente fazemos referência a essa pessoa. Então, em relação aos pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento são palavras e expressões empregadas para denominar o interlocutor. Podem também marcar níveis de familiaridade entre as pessoas do discurso. Os pronomes de tratamento você, o senhor, a senhora, vossa excelência, etc. Embora esses pronomes se refiram à segunda pessoa do discurso, os verbos relacionados a eles devem ficar na terceira pessoa do singular ou do plural, conforme o caso. Então, vamos dar uma olhada nos exemplos. Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento, permanecerá, que é um verbo na terceira pessoa do singular, no mesmo partido. Vossa Excelência permanecerá no mesmo partido. As senhoras concordam com a reeleição em nosso país? Então, aqui as senhoras, que é um pronome de tratamento, concordam, que é um verbo na terceira pessoa do plural, fazendo com que a frase fique correta, né? Suas reverendíssimas preparam-se para uma campanha pública. Então, aqui nós temos que suas reverendíssimas é um pronome de tratamento, e o verbo está na terceira pessoa do plural, beleza? Então, qual dos dois está correto? Vossa Majestade se engana em relação ao seu povo, Vossa Majestade vos enganais em relação a vosso povo. O correto é a primeira frase, né? Já que o verbo tem que estar na terceira pessoa, concordando aqui com o sujeito, né? Se o sujeito estiver no singular, o verbo está no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural, beleza? E não aqui no segundo exemplo, né? Em que o verbo se encontra na segunda pessoa do plural, que acaba ficando incorreto aqui, beleza? Outro exemplo do emprego do pronome de tratamento. Se estivermos falando diretamente com as pessoas, usamos vossas. Então, Vossa Majestade desfilará em carro aberto? Estou falando diretamente com a Majestade, né? Então, Vossa Majestade desfilará em carro aberto? Vossas Senhorias se hospedaram em qual hotel? Então, nos dois exemplos, nós estamos falando diretamente com a pessoa. Já se estivermos falando sobre a pessoa, empregamos sua. Então, aqui nos dois exemplos. Sua Santidade rezou pela paz em todo o mundo.
eu não estou falando diretamente com a santidade. Estou falando sobre a santidade aqui no caso. No segundo exemplo, suas magnificências, os reitores, receberam os alunos. Então aqui nós não estamos falando diretamente com os reitores, e sim sobre os reitores, tá certo? Daí, justificar o uso da sua aqui, ao invés de vossa, que foi usado nos exemplos anteriores. Então, vamos ver agora os empregos diferenciados das formas vossa e sua. Vossa Alteza deveria viajar menos. Então, estamos aqui falando com um príncipe. Sua Alteza deveria viajar menos. Então, aqui estamos falando a respeito de um príncipe, beleza? Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre os pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam ideia de posse em relação às três pessoas do discurso, ou seja, indicam o que cabe ou pertence a elas. O pescador preparou sua frágil jangada e saiu para o mar. Então, nós temos aqui o pescador, que é o possuidor, preparou sua, que é o pronome possessivo, frágil jangada, que é coisa possuída, e saiu para o mar. Então aqui, pessoal, nós temos os pronomes pessoais. Eu, primeira pessoa do singular, né? Tu, segunda pessoa do singular. Você, no caso, segunda pessoa do singular. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Vocês, segunda pessoa do plural. Eles, elas, terceira pessoa do plural. E nós temos os pronomes possessivos. Meu, minha. Teu, tuas. Seus, suas. Seus, suas. Nosso, nossa. Vosso, vossa. Seu, sua e seu, sua. Pessoal, então vamos agora ver o emprego dos pronomes possessivos, né? Os possessivos seu, sua e seus, suas. Quando falamos ou escrevemos, podemos tratar nosso interlocutor, ouvinte ou leitor por tu ou por você. Ao pronome tu associam-se os possessivos teu, tua, teus e tuas. E ao você associam-se seu, sua, seus e suas. Tu não estás preocupado com teu futuro? Você não está preocupado com seu futuro? Então aqui está certo, né? Ao pronome tu associa-se o teu, né? E ao pronome você associa-se o seu. Então as duas frases estão corretas. Então, tem algumas frases que podem gerar um duplo sentido. Por exemplo, Márcia, diga a Paulo que aceitarei sua proposta. Proposta de quem? De Márcia ou de Paulo? Então, para evitar esses duplos sentidos, temos que utilizar a forma portuguesa de maneira correta, né? Então, vamos dar o exemplo. Se a proposta for de Márcia, então nós teríamos que falar: Márcia, diga a Paulo que aceitarei tua proposta. Já se a proposta for de Paulo, teríamos que falar o seguinte: Márcia, diga a Paulo que aceitarei a proposta dele. Beleza? Nós temos alguns pronomes oblíquos com valor de possessivo. Então aqui, no caso meu, minha, a gente utilizaria o pronome me. No lugar de teu, tuas, utilizaríamos o te. No lugar de seu, sua, o lhe. No lugar de nosso, nossa, nós. No lugar de vosso, vossa, vós. Então vamos aqui aos exemplos. O barulho foi tão forte que me doeram os ouvidos. Então, meus ouvidos doeram, né? Aperta-te ainda o coração quando pensas nele. O teu coração ainda aperta. A volta dos amigos reavivou-lhe a vontade de estudar. Reavivou sua vontade de estudar. Tá certo? Então aqui nós temos que
Os pronomes oblíquos estão com valor de possessivo. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são os que situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa referida em relação às três pessoas do discurso. Então, no caso aqui, a primeira pessoa, na forma masculina, este, estes, na forma feminina, esta, estas, na forma neutra, isto. Posição espacial, próximo da pessoa que fala, posição temporal, presente. Em relação à segunda pessoa, forma masculina, esse, esses, forma feminina, essa, essas, formas neutras, isso. Posição espacial, próximo da pessoa com quem se fala. Posição temporal, passado recente e futuro próximo. Em relação à terceira pessoa, formas masculinas, aquele, aqueles, forma feminina, aquela, aquelas, formas neutras, aquilo. Posição espacial, próximo da pessoa de quem se fala. Posição temporal, passado distante. Então, nós temos que os pronomes demonstrativos são pronomes que têm por função situar a posição de um ser no espaço relativamente à primeira pessoa do discurso, o falante, localizar no próprio texto elementos já referidos ou que serão referidos mais à frente, situar no tempo um fato ou uma informação. Vamos ver o emprego dos pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto. No espaço, indicam o que está próximo da primeira pessoa do discurso. Quem fala, escreve. Esta cicatriz na minha perna é uma lembrança dos tempos de moleque. Então aqui, esta cicatriz, né? Está indicando que está próximo da pessoa que está falando, né? No caso é a própria pessoa. Esta cicatriz na minha perna é uma lembrança dos tempos de moleque. No texto, referem-se geralmente a algo que irá ser dito e escrito. No texto, referem-se geralmente a algo que irá ser dito ou escrito. Ser verdadeiro, humano e fraterno é desejar isto, a paz e a felicidade de todos. No tempo, indicam tempo atual presente em relação ao momento da fala. Faz tempo que espero por este dia. Hoje vou fazer um passeio pelo maravilhoso rio Araguaia. Esse, essa, esses, essas, isso. No espaço, indicam o que está próximo da segunda pessoa do discurso, quem ouve ou lê. É realmente bonita essa blusa que você está usando. Então aqui, a pessoa que está falando, fala que essa blusa, né, está mais próxima da pessoa com quem ele está falando do que da própria pessoa que fala. Beleza? No texto, referem-se geralmente a algo que já foi dito, escrito. Dinheiro e fama, nada mais que isso, parece dar sentido à vida dela. No tempo, marcam um tempo futuro próximo ou passado próximo em relação ao momento da fala. Segundo pesquisas, esse fim de ano será muito bom para o comércio. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. No espaço, indicam o que está longe da primeira pessoa e também da segunda pessoa. Está vendo aquela casa branca lá no alto da serra? É lá que eu moro. No texto, indica um elemento referido anteriormente a outro. Londrina e Uberaba são duas belas cidades. Aquela fica no Paraná, esta em Minas Gerais. Então, aquela refere-se a Londrina e esta refere-se a Uberaba. Já que Londrina e Uberaba, né? Aqui na frase, Londrina é um termo que vem antes de Uberaba. Então, é um termo mais distante, por isso aquela refere-se a Londrina e esta refere-se a Uberaba.
No tempo indica um tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento da fala. Meu avô mudou-se para cá ainda menino. Naquele tempo, aqui só havia fazendas de café. Os pronomes demonstrativos fazem referência a elementos do próprio texto. Nós temos os demonstrativos anafóricos, que referem-se a elementos textuais, pessoa, coisa, ideia, fato, etc., citados no texto antes do próprio demonstrativo. Seu Gilberto foi nosso professor de história. Esse sim era um mestre. Então, o esse faz referência a seu Gilberto. Então, nós utilizamos esse porque já foi citado anteriormente no texto, beleza? Então, ele é um anafórico. Então, anafóricos referem-se a elementos textuais citados no texto antes do próprio demonstrativo. Já os catafóricos referem-se a elementos textuais posicionados depois do próprio pronome demonstrativo. Então, aqui, às vezes lhe ocorria esta ideia maluca, largar tudo e viver numa praia, tá certo? Então, catafórico, a gente pensa em catapulta, né? Que é algo que vai vir à frente, beleza? Ou que jogam as coisas para frente. E anafóricos são coisas que estão atrás do pronome demonstrativo. E catafóricos são elementos textuais que estão à frente do pronome demonstrativo. Vamos ver outro exemplo. Nunca mais fizemos viagens como aquelas de nossa juventude. Pessoal, vamos falar agora um pouco dos pronomes indefinidos. As palavras que se referem a substantivos de forma genéricas ou imprecisas chamam-se de pronomes indefinidos. Então, nós temos os indefinidos de forma variável, né? Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, outro, outros, outra, outras, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, poucas, certo, certos, certa, certas, vários, vários, várias, tanto, tantos, tanta, tantas, quanto, quantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, bastante, bastantes, uns, uma, umas. Indefinidos de forma invariável: alguém, ninguém, tudo, nada, mais, menos, outrem, demais, algo, cada. Locuções pronominais indefinidas: cada um, qualquer um, todo aquele que, um ou outro, quem quer que, seja quem for. Pessoal, então vamos dar uma olhada agora no emprego dos pronomes indefinidos. Algum, alguns, alguma, algumas. Antes do substantivo tem valor afirmativo. O técnico teve alguma dificuldade para consertar o computador. Depois do substantivo tem valor negativo. Dificuldade alguma nos impediria de concluir o trabalho. Ou seja, na primeira frase aqui, a gente percebe que foi um pouco difícil de consertar o computador. Já na segunda frase, nós temos que a pessoa vai concluir o trabalho de qualquer jeito. Está determinada a concluir o trabalho. Continuando o emprego dos pronomes indefinidos. Certo, certos, certas, certas. Antes do substantivo são pronomes indefinidos. Certo dia, ele tomou a decisão certa, voltou a estudar. Então, nós temos aqui que em determinado dia, que a gente não sabe qual, ele tomou a decisão certa, voltou a estudar. Depois do substantivo, são adjetivos. Certo dia, ele tomou a decisão certa, voltou a estudar. Então, aqui não é qualquer decisão que ele tomou a decisão certa. Então, aqui, o certa fica como adjetivo. Então, aqui, o certa qualifica o substantivo decisão, né? Não é qualquer decisão, é a decisão certa. Voltou a estudar. O que faz de certa um adjetivo, já que ele qualifica um substantivo.
todo, todos, toda, todas. No plural, exprimem ideia de totalidade. Só um aluno acertou todas as questões da prova. Então aqui não tem muito o que explicar, né? Somente um aluno acertou todas as questões da prova. No singular e sem artigo significam qualquer cada. Se toda a cidade tivesse uma biblioteca, seria ótimo. Então aqui, se toda cidade, ou seja, se qualquer cidade ou se cada cidade tivesse uma biblioteca, seria ótimo. Esse seria o sentido da frase. Então, continuando o emprego dos pronomes indefinidos. No singular e com artigo são adjetivos e significam inteiro. No singular e depois do substantivo também tem esse mesmo sentido. Em junho, toda a cidade se prepara para a festa. Ou seja, então aqui a ideia das duas frases é bem semelhante, né? Que indica a cidade inteira, a totalidade da cidade. Em junho, toda a cidade se prepara para a festa. Em junho, a cidade toda se prepara para a festa. Então é a totalidade da cidade, a cidade inteira mesmo, que se prepara para a festa em junho. Cada generaliza um elemento de um conjunto. O advogado enviou a cada herdeiro uma cópia do documento. Em certas construções, intensifica o sentido do substantivo. Quando se irrita, ele diz cada bobagem que não dá para acreditar. Então aqui o cada intensifica o sentido do substantivo, né? No caso seria bobagem. Pessoal, então continuando, vamos ver agora os pronomes interrogativos. As palavras que, quem, qual e quanto, de significação indeterminada, empregadas em frases interrogativas diretas ou indiretas, são chamadas de pronomes interrogativos. Então vamos ver agora o emprego dos pronomes interrogativos. Frases interrogativas diretas, frases iniciadas pela palavra interrogativa e terminadas por ponto de interrogação. Por exemplo, quem construiu a escola em que você estuda? Então, nós temos aqui que o quem é um pronome interrogativo. Frases interrogativas indiretas, frases com a palavra interrogativa posicionada internamente e terminadas por ponto final. Por exemplo, diga-me quantos trabalhadores construíram esta escola. Então, nós temos aqui que o quantos também é um pronome interrogativo. Vamos ver agora os pronomes relativos. Pronomes relativos são pronomes que retomam um substantivo ou outro pronome já citado numa oração, substituindo-o no início da oração seguinte. Então, nós temos os pronomes relativos variáveis, né? O, a, qual, os, as, quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E nós temos também os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde e aonde. Então, vamos ver agora o emprego dos pronomes relativos. O duplo papel dos pronomes relativos. Então, qual que seria esse duplo papel? Substituem um termo antecedente, nome ou pronome, e iniciam sempre uma nova oração. Então, nós temos aqui, emocionei-me quando revi a escola onde estudei na infância. Então, nós temos aqui, emocionei-me é a primeira oração, quando revi a escola é a segunda oração, onde estudei na infância é a terceira oração. E nós temos aqui que o pronome relativo onde retoma um termo antecedente, né, que é escola, e inicia a nova oração, beleza? Que seria a terceira. Emocionei-me, primeira oração. Quando revi a escola, nossa segunda oração. Onde estudei na infância, nossa terceira oração. Então, nós temos aqui o pronome, substitui o termo antecedente escola e inicia a nova oração. O garotinho olhava curioso o balão azul que sobrevoava o parque.
Então, nós temos aqui a primeira oração: o garotinho olhava curioso o balão azul. Nós temos a segunda oração, que sobrevoava o parque. Então, nós temos o pronome relativo que substitui um termo antecedente, que é o balão, e inicia a nova oração, beleza? Pessoal, a gente talvez não tenha estudado ainda, mas assim, aqui tem duas orações porque tem dois verbos, né? Então, aqui o primeiro verbo olhava, né? E aqui o segundo verbo sobrevoava. No exemplo anterior, o verbo emocionei-me, o verbo revi e o verbo estudei, beleza? Então aqui 3 orações, 3 verbos, aqui 2 orações, 2 verbos. Então vamos ver mais um exemplo aqui. Meu amigo, que sempre faz turismo no exterior, conhece pouco do próprio Brasil. Então nós temos 2 orações aqui. A primeira oração: meu amigo pouco conhece do Brasil, o verbo conhece, né? E a segunda frase, e a segunda oração, que sempre faz turismo no exterior, o verbo faz. Então nós temos aqui o pronome que, né? Que inicia uma nova oração e substitui um termo antecedente, né? Que é o meu amigo. Então, continuando o emprego dos pronomes relativos. A presença, ausência de preposição antes dos relativos. Em certos enunciados, dependendo da estrutura da oração em que aparecem, o pronome relativo pode ser que antes dele seja necessário introduzir uma preposição, de, em, contra, sobre, a, etc. Por exemplo, o pai foi a única pessoa em quem ele sempre confiou. Então aqui, antes do pronome, né, relativo, no caso aqui quem, tem uma preposição em, já que o verbo exige uma preposição, já que quem confia, confia em alguém. Outro exemplo: a única coisa com a qual tínhamos preocupação eram com os recursos para a obra. Então aqui a ideia é a mesma, né? Antes do pronome relativo a qual também há uma preposição, no caso a preposição com, já que o verbo preocupar exige preposição, já que quem se preocupa com algo ou alguém. Outro exemplo: os amigos dos quais ela está saudosa virão visitá-la nas férias. A ideia é a mesma. Pronome relativo quais. O verbo saudosa também exige preposição, saudosa de alguém. Então, exige a preposição aqui dos. Então, vamos ver qual dessas duas frases está certa. Nesta rua ficava a casa que morei vários anos. Nesta rua ficava a casa em que morei vários anos. Então, nós temos que a segunda frase está correta, né? Já que nós temos o pronome relativo que, antes do pronome relativo vem a preposição em, já que o verbo morar exige preposição, já que quem mora, mora em algum lugar, beleza? Então, exige a preposição em. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. Minha mãe é uma pessoa que quero fazer um poema para ela. Será que esta frase está correta ou estas duas frases estão corretas? Minha mãe é uma pessoa para quem eu quero fazer um poema. Minha mãe é uma pessoa para a qual eu quero fazer um poema. Então, a segunda e a terceira frase estão corretas, já que quem quer fazer um poema para alguém. Então, pronome relativo quem e a qual, nesses dois casos aqui, precisa vir precedido da preposição para, já que o verbo exige esta preposição, beleza? Vamos ver agora o emprego do pronome relativo que.
Então, nós temos que o pronome relativo que pode ser empregado para retomar palavra que nomeia pessoa ou coisa e é substituível por o, a, qual, os, as, quais. O novo jogador que nosso time contratou estreará no domingo, beleza? Então aqui que poderia ser substituído por o qual. As duas cidades que visitamos ficam em Goiás. Então aqui a ideia é a mesma. O que pode ser substituído por as quais. Atualmente constroem-se edifícios que desafiam a engenharia. Então nós temos aqui que o que também pode ser substituído por os quais. Outro emprego do pronome relativo que pode ser empregado nos casos em que não há exigência de preposição, como nos exemplos anteriores, ou depois de preposição de uma única sílaba, a, com, de, em, por, etc. Você já assistiu ao filme de que lhe falei? Então nós temos que, se a preposição tiver mais de uma sílaba, perante, sobre, segundo, etc., o relativo que deve ser substituído por o, a, qual, os, as, quais. Então nós temos aqui uma forma inadequada. Existem verdades perante que muitos tremem. Então a correta seria: existem verdades perante as quais muitos tremem. Pode ter como antecedente, termo retomado, os pronomes demonstrativos o, a, os, as. Fiquei quieto porque não entendi o que ele dizia. Então nós temos aqui o pronome demonstrativo, o, aquilo. Guardei as revistas boas e pus no reciclável as que não prestavam mais. Então nós temos aqui o pronome demonstrativo as, que significa aquelas. Vamos ver agora o pronome relativo quem. Esse relativo é usado exclusivamente para retomar palavras que nomeiam pessoas ou seres personificados. Há muitos professores a quem devemos grande parte do que somos. Então nós temos aqui o pronome relativo quem, né? Que retoma a palavra professores. O jaguar, a quem alguns povos andinos temiam, era considerado um deus. Então nós temos aqui que jaguar é uma palavra que nomeia um ser personificado. E o pronome quem aqui se refere a jaguar. Continuando o emprego do pronome relativo quem. O relativo quem é frequentemente empregado sem um antecedente explícito equivalendo à expressão aquele, que, aquela que. Esse recurso possibilita fazer afirmações genéricas sem especificar exatamente as pessoas que faz referência. Quem faz vandalismo destrói o que é de todos. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então aqui não tem muito o que explicar, né? Aquele que faz vandalismo destrói o que é de todos. Aquele que conta um conto aumenta um ponto, beleza? Para fazer umas afirmações genéricas sem especificar exatamente a pessoa que faz referência. Então nós temos aqui outro emprego do pronome relativo, o pronome relativo cujo. O relativo cujo e suas variações é sempre empregado entre dois substantivos, estabelecendo entre eles uma relação de posse. O Iguaçu é um rio cujas cataratas dão um espetáculo de impressionante beleza. Então nós temos que rio cujas cataratas, cataratas do rio. Este é um problema cujas raízes são antigas. Problemas cujas raízes igual raízes do problema. Agora vamos ver o emprego dos pronomes relativos onde e aonde. Essas duas formas, que na variedade padrão da língua só podem ser empregadas para indicar lugar, têm empregos diferentes. Assim, onde indica lugar. Fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei quando criança.
Então, nós temos aqui que o pronome relativo onde também poderia ser empregado no lugar dele em que ou na qual. Agora vamos ver o pronome relativo a onde, que indica lugar a que. Você já conhece a região aonde iremos no próximo mês? Então, ao invés de aonde, também poderia ser empregado a que ou a qual. Então, lembrando aqui que onde dá a ideia de um lugar fixo, já aonde dá a ideia de movimento, beleza? Vamos dar uma olhada agora no emprego do pronome relativo quanto. A palavra quanto e suas variações funciona como relativo se empregada depois dos indefinidos tudo, todo, toda, tantos, tanto. Mudaremos o texto tantas vezes quantas forem necessárias. Nem sempre podemos ter tudo quanto desejamos. Pessoal, com isso finalizamos a aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.